Meus irmãos, esse estudo, ele é para mim, né? Espero alcançar algumas pessoas com esse estudo. É como eu falei, eu não tenho pretensão de ficar fazendo um estudo super elaborado, e sim, de forma natural, analisar esse texto, que é um texto que é marcante e que a gente possa extrair verdades abençoadoras, verdades edificantes. Ele continua falando sobre esse fenômeno do sono. A gente falou um pouco sobre o fenômeno do sonho. É interessante que, voltando um pouco sobre o fenômeno do sonho, muitas vezes uma pessoa quando está sonolência, naquela fase que ela nem entrou no sono profundo e ela, ao mesmo tempo, ela sente que ainda está em repouso, ela tem a percepção, né, corporal, física, que ela ainda não dormiu, ela está meio acordada e meio dormindo. Esse estado de sonolência, que é um estado muito parecido com o estado de hipnose, né? Esse estado de sonolência faz com que as pessoas imaginem coisas que estão acontecendo ao redor e que não estão acontecendo, né? Ela pode escutar sons, ela pode escutar uma voz, ela pode falar, ela pode até andar, ela pode, no caso do sonambulismo, né? Então, esses fenômenos, eles são bem ilustrativos para ajudar a entender a situação dessa apostasia, desse momento que a igreja passa, né? Como o autor mesmo diz, esse sono é como se fosse universal. E ele continua dizendo o seguinte: quando a sonolência da alma se espalha, todos os homens contentam-se com sonhos infantis e trivialidades vazias. Eles fazem muito barulho, algazarra a respeito de questões sobre procedimentos e ordem correta. Eles podem menosprezar as grandes questões da justiça, da misericórdia, da verdade, com tanta facilidade quanto os fariseus, que coavam o mosquito e engoliam o camelo. Em Mateus 23. O clamor de todos, ou de quase todos, é: mais sono, mais sono. E ai daqueles que tentar despertá-los. Ai daquele que tentar despertá-los. Esse parágrafo é interessante, que diz o seguinte: que essa sonolência ela é contagiante, ela vai se espalhando por todos os lados, pela igreja, no caso, aqui é uma ilustração direcionada para a igreja. E o que acontece nesse estado de sonolência é que muito barulho se faz por coisas irrelevantes, pode ser por questões de costumes, pode ser por questões de organização eclesiástica, pode ser por doutrinas que não são tão importantes e, ao mesmo tempo, menosprezam as grandes questões, como se essas pessoas estivessem bêbadas, distorcendo a realidade. Menosprezam as grandes questões. Por falar em bêbados, alguns profetas que me vêm à memória, Jeremias, não sei se Jeremias ou Isaías, eles fazem a ilustração de que o povo estava andando como que embriagado. O povo estava andando como um bêbado, isso por terem se desviado da verdade, por terem abandonado a verdade do Senhor, Deus, Israel. E essas pessoas, ao se afastarem, sejam por vários motivos, por motivos de idolatria, por motivo de incredulidade, essas pessoas estavam andando como bêbadas, tateando no escuro. Um bêbado tateando, procurando lugar para se segurar, para se encostar, para não cair. Esse estado de sonolência é semelhante ao estado de embriaguez, é semelhante ao estado de hipnose, é semelhante a vários estados de situações, de fenômenos que fazem com que as pessoas percam
as faculdades mentais de clareza, né? E elas caiam em ilusões. Então, no caso, um dos fenômenos desses sonhos infantis, desse estado de sonolência, é que muitas pessoas se perdem em coisas infantis e abandonam as grandes questões. Ele cita questões de justiça, questões de misericórdia, questões de verdade. Veremos em outros textos, principalmente os textos referentes ao profeta Jeremias e ao profeta Isaías, que veremos aí nesses textos, nessa série, nós veremos exatamente que essas questões de justiça, de misericórdia e de verdade são os temas essenciais e onde a igreja mais tem falhado e onde o povo de Deus mais falhou ao longo da história. Então, só para citar um exemplo aqui, nós temos hoje, né, exemplificando Brasil, Estados Unidos, ou exemplificando Ocidente, nós temos relatos, né, estatísticas de que milhares e milhares e milhares de crianças são abortadas anualmente. E no Antigo Testamento há relatos de uma idolatria de povos pagãos que levavam crianças para sacrifício humano. No caso, Moloque, um deus da antiguidade, um deus mitológico da antiguidade, de povos pagãos, e que esse procedimento cultural de outros povos pagãos chegou a influenciar o povo de Deus, chegou a influenciar Israel. Então, no caso, o povo de Israel, conhecedor do Deus de Abraão, do Deus Criador, do Deus da verdade, se afastou da verdade e adorou deuses que exigiam sacrifícios humanos. E isso foi altamente condenado pelos profetas, pelo próprio Deus, e isso trouxe juízo para o povo de Deus, trouxe juízo para a nação de Israel. E hoje, no século XXI, também temos relatos do século XX, que o genocídio que acontece com as crianças, né, na barriga da mãe, né, ainda feto, esses bebês mortos aos milhares, e isso por si só faz com que muito possa ser exigido da igreja e a igreja tem agido de forma negligente. A igreja pode, e ela deve, e muitas fazem isso, protestar contra o aborto. Mas o fenômeno social que acontece, esse genocídio, né, invisível aos nossos olhos, que acontece em muitos lares, né, através de medicamentos abortivos. Acontece também em muitas clínicas, né, clandestinas e até em clínicas públicas, com direito, né, legal, judicial da nação de permitir o aborto. Isso vai gerando, somando tudo, somando o que acontece escondido, somando o que é público, somando, isso está na casa dos milhares de mortos. Isso é um genocídio. E esse genocídio, muitas vezes, parte da nação se levanta até com bandeiras ideológicas a favor. A igreja pode até se posicionar contra, mas a igreja pouco age de forma prática. A igreja pouco clama. A igreja pouco vê isso como uma grande questão, como um grande problema. E aí pode se importar com coisas mais triviais e fazer muito barulho. Pode se preocupar com determinadas questões políticas. Embora
se direcionar a esses problemas de questões políticas, pode levar também a essas questões principais de justiça, de misericórdia, de verdade. Mas isso é apenas um exemplo. Ainda há outros. Ainda há outros. Então, assim, o que acontece é que a crítica que se faz, a exortação que se faz, é o que está em Mateus 23, que é a crítica que se faz aos fariseus, que eles coavam o mosquito, mas engoliam o camelo. E que aqueles que de fato querem tocar o dedo na ferida, querem clamar, querem alertar exatamente do principal perigo que é essa sonolência, é como que alguém estivesse alertando, como se um alarme estivesse alertando que há uma presença, né, de um ladrão prestes a entrar na sua casa e você está no estado de sonolência. E mesmo que escute, é como se você estivesse assim naquele estado, dizendo, não, isso não é nada, deixa isso para lá. E a realidade se aproxima e pode trazer um grande prejuízo. O mesmo analogia do fogo, né? Do alarme, de ter uma casa em chamas e a pessoa está num estado profundo de sono. E pode ser tarde ao tentar despertar. E aí ele finaliza dizendo o seguinte: ai daqueles que querem acordar, ai daqueles que tentam despertar, porque a sensação dessas pessoas, elas, e muitas vezes eu me incluo, é que nós queremos mais sono, nós queremos dormir mais, nós não queremos ser incomodados. E muitas vezes isso se reflete na realidade, no dia a dia, na prática, no ensino, com os pregadores, com os pastores, com os irmãos que vivem em comunhão e que, ao invés de trazer um inconformismo, eles acabam se contagiando nesse ambiente, nessa atmosfera de sono. Aqui, continuando o parágrafo do texto, o perigo de tornar-se fatigado na batalha, de Maurice Roberts, ele diz no seguinte parágrafo, ele diz: ninguém que esteja apenas meio acordado precisa de explicações que lhe esclareçam o estado de nossa sociedade moderna. O verdadeiro cristianismo está banido das salas de aula e dos meios de comunicação. O extermínio de crianças abortadas prossegue como um holocausto diário. As autoridades se reúnem para legalizar a quebra do dia de descanso e para legalizar a sodomia. A lepra está irrompendo em todos os membros do corpo político e não há médico capaz de curar. Raramente surge nas classes elevadas uma voz que chame os homens ao arrependimento. Esse tipo de voz, quando aparece, não é ouvida e as pessoas não lhe tributam qualquer atenção. Pobres nações, pobres nações. Infelizmente, uma civilização tão grande quanto a nossa pode se aprofundar tanto em sua sonolência espiritual. Esse parágrafo, ele é memorável, porque ele diz que você não precisa nem estar acordado para entender o que está acontecendo. Basta que você esteja meio acordado, que as explicações sobre essa sociedade que vivemos, elas são perceptíveis, elas são visíveis. Nós podemos dizer que pouquíssimas pessoas podem estar acordadas. Nós podemos até ter momentos
de despertamento, momentos de perceber e de alertar, mas de forma geral estamos meio acordados, sonolentos ou dormindo profundamente. E a explicação que ele dá é, olha, essa sonolência existe, isso é fato. E uma das provas é que o cristianismo está banido da sala de aula. Não só das salas de aula, os departamentos, né? Departamentos burocráticos, departamento de governo, onde se exige uma retirada de um símbolo cristão, onde se exige retiradas de livros cristãos, da própria Bíblia, ou da própria leitura da Bíblia. Não é? Isso acontece também em colégios, pela alegação humanista, né, de que o Estado é laico, e esse laicismo, né, acaba virando um novo Deus, que deve ser obedecido, que deve ser respeitado, que deve ser venerado, que deve ser adorado. E aí eles citam o que eu acabei de falar anteriormente, né, sobre o extermínio de crianças abortadas que prosseguem como holocausto diário. A igreja pouco tem feito, né, de fato concreto para parar isso. Outra crítica que ele faz é que autoridades, né, políticas, o legislativo, o judiciário e tantas autoridades se reúnem, né, para legalizar a quebra do dia do descanso, no caso o dia do Senhor, o domingo, no sentido de que nada, não há muito esforço para colaborar com esse dia tão especial para os cristãos. Pelo contrário, tudo que for necessário para que incomode esse dia será feito. Outro ponto que ele diz no parágrafo é sobre a legalização, né, a normalização da cultura de sodomia, no sentido de que essa cultura ela tá, a gente no Brasil e Estados Unidos também, Europa também, por isso que há toda uma semelhança, né, dessa civilização, podemos até chamar de civilização que envolve esses continentes, essa civilização ocidental. E que essa legalização, não só uma legalização, mas um incentivo, um, um esforço cultural para que se normalize isso, e isso vai se filtrando em todos os setores, desde a arte, né, passando por política e outros setores. É um tema que cada vez vai se enraizando mais e também vai batendo as portas da igreja, e muitas vezes já está no banco das igrejas, e muitas vezes já está na liderança. Os casos de a igreja se tornar tão acomodada nesse contexto de aceitação cultural da sodomia, que faz com que líderes que apoiam isso comecem a se destacar. E ai daquele que se levantar, ai dos bereanos, ai dos bereanos. Isso é um sinal de apostasia, e isso está envolvido no grande tema da sonolência espiritual. E aí ele fala que na questão política está totalmente corrompida. A questão política, esse é um dos temas que nós vamos intercalar também esses estudos. A gente, quando olha para a situação do nosso Brasil, a gente vê que o presidente atual, né, ele foi cercado desde a campanha de 2018 para cá, ele foi cercado por religiosos de todas as linhagens. Há momentos que ele está cercado por padres, há momentos que ele está cercado por pastores e missionários evangélicos em geral e cristãos em geral. E muitas vezes nós nos deparamos com certas loucuras evangelicais, com certas
com certas heresias misturadas, sincretismo, tudo muito misturado. E o que mais incomoda é que há toda uma aceitação generalizada por parte dos apoiadores e que acham tudo normal e aí misturam pensamentos, ideologias, religiões que antes eram irreconciliáveis. Por exemplo, certas misturas de catolicismo romano com evangélicos tradicionais e com espíritas e, enfim, com outras linhagens mais próximas do que se entende por cristianismo, mas de modo muito sincrético, de modo muito misturado. E isso é um tema que nós veremos exatamente no texto que vai falar sobre esse sincretismo e esse misticismo que envolve essa religiosidade brasileira. E essa religiosidade brasileira mística e sincrética, ela se aproximou do palácio governamental federal e isso trouxe, de certa forma, uma certa normalidade, mas para que a gente use esse termo normalidade, a gente vai ter que cair exatamente nessa afirmação desse texto, que nós só estamos considerando isso normal por causa da sonolência espiritual, por causa da apostasia. E Deus não pode estar abençoando algo, né, que está tão corrompido, que está tão deturpado. Nós tivemos casos, né, não podemos esquecer casos recentes de indícios de corrupção, apesar de não terem colocado isso à frente juridicamente para investigar mais, mas já aconteceram esses indícios de que num certo departamento do governo, num certo ministério do governo, haviam pastores, homens chamados de pastores, né? E esses homens agiam como lobistas, e muitas vezes esses lobistas atuavam nos bastidores das políticas estaduais e municipais do país, havendo todo um encaminhamento, todo um processo de propina e corrupção envolvendo dinheiro, ouro e até pagamento em Bíblia. Então, assim, se a gente acha isso tudo normal, a gente só acha isso tudo normal pelo simples fato de estarmos em apostasia e sonolência espiritual. Ainda há outros assuntos que nós iremos tratar no decorrer desses estudos que vão tratar exatamente desse problema e dessa junção que houve entre política e religião no Brasil, e essa religião de forma tão sincrética, de forma tão amalucada, de forma tão distorcida, de forma tão corrupta, permeou muitos dos bastidores, muitos corredores, tanto político quanto eclesiástico. E isso a gente só vai achar normal se a gente estiver nesse estado de sonolência espiritual. Continuando o texto de Maurice Roberts, ele diz que não é surpreendente que em nossa época os verdadeiros crentes se sentem entorpecidos pela fadiga da batalha. Existe um cansaço. Muitos sentem esse cansaço. Eu tenho amigos pastores, irmãos, que a gente, quando conversa, percebe, e muitos chegam a expor esse conflito. Muitas vezes eles não vão expor esse conflito para a sua própria igreja, porque se eles expõem essa fadiga, a igreja vai enxergá-lo como um líder fraco. E muitas vezes ele está criando ali uma casca, uma máscara, para se manter aparentemente firme, mas ele está cansado, ele está entorpecido, ele está passando por essa mesma sensação, né, de sonolência espiritual. E só fechando o assunto anterior, é que quando alguém chama ao arrependimento, quando alguém chama para corrigir, quando se levanta uma voz bereana,
isso vai sendo colocado de lado e as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem se iludir, as pessoas querem se enganar. E aí o diagnóstico pastoral do teólogo Maurice Hopf, ele diz: pobre nação, uma nação em sonolência espiritual. Então, não é surpreendente que por causa de todo esse contexto de sonolência espiritual, muitos estejam cansados, muitos estejam exaustos, né? E por outro lado, também não será um grande milagre se eles, sendo apanhados pelo espírito geral de dormência, eles forem tentados a se entregarem irresistivelmente ao cochilo. Ou seja, essas pessoas, quando estão apanhadas nesse cenário de cansaço e de sonolência espiritual, elas são tentadas, né? Existe um estímulo para que elas se entreguem ao cochilo, se entreguem à dormência. E o alerta profético que o teólogo faz é que nós temos que nos recusar a fazer isso. Nós temos que nos recusar a fazer isso. Nós temos que nos recusar a cair nesse espírito geral de dormência, custe o que custar. Então, por isso que esse estudo ele tem uma diretriz muito importante, que é, primeiro, trazer o diagnóstico que estamos em apostasia. Ao mesmo tempo, entender isso de forma ilustrativa através desses fenômenos de sonolência, de sono e de sonho, de ilusões, e ao mesmo tempo despertar, se recusar a cair nessa dormência geral. E aqui ele diz que de uma maneira ou de outra, os crentes têm de conseguir se manter acordados de pé nesses dias. Se estamos num momento de declínio, se estamos num momento de apostasia, aqui eu quero abrir um parênteses para falar da apostasia, que alguns podem considerar que nós estamos vivendo próximo da apostasia final. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas, se vocês repararem, o nosso estudo ele foi traçado pontualmente, ponto a ponto, desde o Antigo Testamento. Então, nós temos, por exemplo, casos de declínios desde a Antiguidade. Declínios e subidas, declínios e saídas, baixas e subidas. Temos o caso do povo judeu, que foi escravizado no tempo de Moisés, e que eles estavam eles tinham criado uma adesão muito forte à cultura egípcia, e muitas vezes eles questionavam a liderança de Moisés e não queriam sair. Eles estavam no estado de afastamento da verdade, de sonolência espiritual. E eles depois saíram. Deus tratou aquele povo no deserto. Eles saíram. Mas saíram por pouco tempo, porque depois eles retornaram, e no tempo dos juízes nós já encontramos declínios. Quando encontramos juízes justos, juízes bons, essas pessoas voltavam à normalidade bíblica. Mas ao mesmo tempo, quando os juízes eram maus, ou quando havia muitos juízes e cada um fazia o que bem achava melhor, essas pessoas caíam em declínio. Assim também no tempo dos profetas. Os profetas alertavam que o povo não poderia se afastar do Deus único, do Deus de Israel, para se aproximar de outros deuses. Esse alerta foi dado desde Moisés e por toda a história de Israel. Todas as vezes que o povo de Israel se afastava dessa verdade, Deus muitas vezes usava nações, povos, governantes ímpios, injustos, malignos, para de certa forma trazer juízo sobre o seu povo, e esse juízo não que fosse um juízo para um esmagamento total, para um extermínio total do seu povo, mas sim para disciplina.
Uma das ilustrações sobre Deus é que ele é um agricultor perfeito, e ele, como agricultor, ele vai saber podar uma planta, uma árvore, no tempo certo, para que ela possa frutificar. E muitas vezes essa poda, aparentemente, ela é dolorida, ela é, ela traz dores, né? Ela traz prejuízos, ela traz incômodos à própria planta, mas depois ela floresce. E Deus muitas vezes faz isso com o seu povo. E quando a gente fala de igreja, a igreja ela tem uma relação com essas pessoas, há uma ligação direta do povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus do Novo Testamento. Então existe toda uma ligação. E o povo do Novo Testamento tem uma ligação com o cristianismo de 2000 anos para cá. A fé em Deus de 2000 anos para cá. Porque a fé em Deus ela não é de 2 anos para cá, de 2000 anos para cá. A fé em Deus ela percorre milênios, né? Desde a fé no Deus único, Deus de Abraão, transpassando o tempo e chegando ao nosso único Deus, com D maiúsculo, nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, né? E nós temos um entendimento, né, da Santíssima Trindade, né, que nós temos o Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo, mas um único Deus. Né? Não adoramos deuses, né? Não, como muitos acusam. Mas isso é outro assunto. O interessante é o seguinte, que nós precisamos despertar. Aqueles que estão sonolentes precisam despertar. Aqueles que estão saindo de uma situação de sonolência mais profunda precisa buscar outros níveis. E quando a gente olha para o tempo hoje, a gente não pode dizer que é apostasia final, mas a gente pode garantir que há sinais de apostasia, mas não da apostasia final. Assim como no tempo do liberalismo teológico, haviam sinais da apostasia naquele tempo. A igreja corrupta, terrível da Idade Média na Europa, que aconteceu antes da, antes da luz da reforma, antes desse período da reforma protestante, esse período estava terrível. Mas não era o fim, não era a apostasia final. É isso que eu quero que vocês entendam. Então, ali quem estava naquele período do século XV, século XIV, poderia achar que ali era o sinal do fim dos tempos e tudo mais. E não era. E muitos estão afirmando que o momento é agora, mas não podemos afirmar. Nós podemos dizer que há sinais de apostasia, mas para dizer que é apostasia final, não podemos afirmar. Não podemos afirmar. Assim como em outros momentos da história, momentos difíceis, momentos de declínio, momentos de sonolência espiritual, momentos que antecederam avivamentos, por que não podemos dizer que estamos num declínio e podemos criar uma expectativa e até orar por isso, que é bíblico, de orar por um avivamento? Por que não orar e esperar um avivamento? E no lugar disso, está se colocando esperar o final, que uma apostasia final, uma grande tribulação e outros assuntos que percorrem toda a escatologia amilenista ou dispensacionalista, enfim. Então, assim, o que podemos definir em terreno seguro é que existe um afastamento, existe essa sonolência, e essa sonolência é um diagnóstico, né, que não é de hoje, mas é um diagnóstico muito válido, e esse diagnóstico é muito importante para que a gente possa buscar soluções a partir desse diagnóstico. Então, hoje é comum, em conversas teológicas,
eu faço a afirmação de que estamos passando por um declínio, nós estamos em apostasia. Então, isso é uma afirmação. Não significa que estou declarando apostasia final, final dos tempos. Não é isso, certo? Então, assim, dentro dessa situação de sonolência, o que devemos fazer? Despertar e orar por uma saída. E não despertar e orar como se tivesse chegado o fim de tudo. Então é melhor nem despertar. Seria melhor nem despertar. E sim ser consumido pelo fogo que atinge uma casa, já que você está no estado sonolento. Então você já fica ali mesmo, você não precisa nem tentar sair. Isso não tem lógica. Isso não tem lógica. Então, por isso que esse texto ele fica batendo nessa tecla esse tempo todo, e eu estou tentando trazer da melhor forma que eu consigo trazer. Com certeza há outros que podem trazer de melhor forma ainda, para que haja um despertamento. Por sinal, essa palavra despertamento, ela existe no dicionário da história da igreja, né? Os avivamentos, os despertamentos, os reavivamentos, os avivamentos, os despertamentos, as reformas, são vocábulos que fazem parte exatamente da história da igreja. Por que não esperarmos isso? Devemos colocar nossa esperança em coisas boas e não ruins. De uma maneira ou de outra, a gente tem que conseguir ficar de pé nesses dias. Né? Se para a gente continuar de pé, a gente tem que fazer várias correções no nosso dia a dia, individualmente, em família, como igreja, como sociedade, que façamos. Aqui o Maurice Roberts ele cita a TV. A TV hoje perdeu o monopólio que teve no século XX, né? Assim como o rádio teve, a TV teve um extraordinário. A TV ainda causa uma grande influência, a TV aberta, a TV em si, mas a internet tem mudado essa realidade. Ele diz que para se manter de pé, se necessário, né, que a gente jogue a TV fora. Isso ele escreveu por volta do ano 2000, né? Com o nascimento, a popularidade da internet. E ele disse que se for necessário jogar a televisão fora ou cortar nosso braço direito, seria preferível agir assim para ficar de pé. Cair no sono nessa hora é uma traição para com Cristo e nossas almas e significa perder nosso galardão, como está lá em 2 João, São João, 2 João 8. Ou pior, perder nossa recompensa e nossa alma. E essa advertência final diz assim, ó, se a gente tiver que fazer algumas mudanças mais radicais para se manter de pé, faça. Né? A gente sabe que isso deve ser falado com muito cuidado, porque uma das características de seitas e heresias é exatamente o controle da comunicação por parte de sua liderança corrupta sobre os discípulos, sobre os fiéis. Muitas vezes nós temos relatos de seitas e heresias que proíbem o discípulo de ver televisão, de ler uma revista, de ter acesso a lugares. E esse legalismo de costumes não é exatamente isso que o autor quer dizer sobre cortar certas coisas. Mas me vem à memória o seguinte, por exemplo, rede social, internet, as redes sociais, aquela exposição visual, aquela exposição de que a igreja ela vive muitas vezes mais voltada, hoje, falando de hoje, ela vive muito mais voltada para as redes sociais do que para aquela comunhão presencial. Fazendo uma comparação, a igreja, a gente pode dizer que de forma geral, né? De forma geral, não são todas, mas grande parte, ela vive mais relacionada às redes sociais
do que aquelas redes eclesiais. Aquelas redes eclesiais presenciais, ela tem diminuído. Isso é fato. E muitas vezes a gente se encontra nas redes sociais. Eu tenho irmãos preciosos, amigos preciosos, que nós só nos encontramos pelas redes sociais. E sabendo ser aproveitado, é possível sim o ferro afiar o ferro através dessa comunicação virtual. Sim. Como as pessoas conseguiam comunicar o evangelho através de rádio, através de TV. Hoje, de fato, o grande centro de comunicação, né, a grande mídia, essa grande mídia disruptiva de comunicação se chama internet. Então, não, não se deva cortar um fio na internet. Não se deva destruir seu equipamento Wi-Fi. Não se deva se afastar do seu celular. Mas que isso deve ser olhado de forma atenta, de forma com discernimento, com sabedoria, para saber até que ponto isso está contribuindo com o estado de sonolência. E que se eu puder usar essas ferramentas, essa mídia, para que eu me mantenha acordado e de pé, como eu estou fazendo agora, colocando um estudo de alerta sobre exatamente isso através de um vídeo gravado virtualmente. Então, ele diz que é necessário esse discernimento, essa sabedoria. Nós devemos buscar isso a todo custo para que a gente se mantenha de pé. O alerta que deve ser feito aqui, para finalizar esse estudo, essa parte, é que o que tem nos atrapalhado, o que tem atrapalhado você, o que tem atrapalhado seus irmãos, sua igreja, o que tem nos atrapalhado no sentido que a gente não consiga despertar e nem ajudar os outros a despertar. O que tem atrapalhado isso? O que tem atrapalhado para que isso não aconteça, para que esse despertamento não aconteça? O que pode ser corrigido? Aqui serve de alerta para que pastores, para que professores, para que líderes, para que irmãos em comunhão busquem essas respostas, para que a gente possa sair desse estado de sonolência espiritual. Para que a gente não fique dizendo, não, mais sono, mais sono. Parem de nos chamar, parem de nos incomodar. Não. Talvez um dos caminhos para isso seja fazer exatamente o contrário. Ao invés de rejeitar essas pessoas que acordam, nós devemos buscar mais. As pessoas que mais nos exortam, sem legalismo, sem invencionices, de forma bíblica, procura essas pessoas. Procura essas pessoas. Certamente você vai encontrar um livro, um texto, um áudio, um vídeo de pregações que vão te ajudar a despertar dessa sonolência. Então, aqui é a conclusão desse nosso estudo, desse momento.